E aí pessoal, tudo bem? Na bênção, tô aqui na estação ferroviária de Corumbá. Aqui fica um monte de vagão, mas o Samuel dá o maior valor trem, ó. Cadê ele? Aí, aqui Samuel. Ele gosta de trem, aí a gente vem pra cá. Do outro lado, daquele lado de lá, ó, tem um lugar pra poder andar, não sei o que. Aí Mina fica com a Débora pro lado de lá e eu venho com o Samuel pra cá, pra estação. E... Oi, olha lá. Mas é assim, é benção. Cada vez que eu venho aqui eu lembro, eu era criança, sei lá, mas tem foto bem antiga, isso aqui funcionava, movimento, gente, hoje tá aí, ó, tudo abandonado, né? Tem asfalto, tá? Então, no lado da Bolívia, mesma coisa, né? No lado da Bolívia existe trem daqui, que sai da fronteira até Santa Cruz. Até uns anos atrás, sempre, né? Depois que fizeram o asfalto, os ônibus, o pessoal já não quer mais pegar o trem, né? Mas, amado, o que a gente pode trazer hoje para vocês, né? Conversar um pouco com você aqui nos nossos vlogs. Eu tô trazendo sempre, uma das coisas que a gente faz é trazer a realidade de missões. A gente, claro, aqui no meu canal a gente fala de missões transculturais, a vida do missionário, como é que vive o missionário, né, o coração, né, e os últimos momentos, nos últimos vídeos, eu acho que vocês podem já ver isso, eu tenho falado bastante sobre o relacionamento do missionário com Deus, o missionário crer na palavra de Deus, a vida de fé do missionário. Então, quer dizer, ser missionário não é apenas conhecer sobre missões transculturais, né, saber de cosmovisão, entender outras línguas, trabalhar, não, né? Mas o missionário ele tem essa vida, essa vivência que serve para todo mundo, né? Não apenas o missionário, mas você também, que quem sabe tá aí na sua cidade, você não é um missionário, né? Você não está se preparando para ir para lugar nenhum, mas você tem essa vivência com Deus, isso é bastante importante, né? Mas uma coisa que é interessante é o seguinte, se você tem um relacionamento com Deus, de alguma forma, se você é uma pessoa que tem um relacionamento verdadeiro com Deus, se você tem uma vida para Deus, uma vida com Deus, desse relacionamento com Deus, certamente Deus tem falado alguma coisa para você. Ele tem te dado uma orientação. Ir para a direita, ir para a esquerda, o que você tem que fazer? Deus, ele fala. Se você tem uma orientação, Deus ele vai falar com você. Então Deus dá a palavra para você, de algo. Palavra do que você tem que fazer. Palavra na área de evangelismo. Palavra do relacionamento com outras pessoas, o que você tem que fazer? Tá? Algo o Senhor ele tem te falado na sua vida espiritual, um dom que você tem que desenvolver, trabalho, algo que Deus, o Espírito Santo já tem te falado do que você tem que buscar, aonde você tem que desenvolver aquele determinado trabalho, e assim vai por diante. Deus é um Deus de relacionamento. Se você está vivo para Deus, se você foi impactado com o Evangelho, e você está vivo para Deus, com certeza esse Deus, ele está falando com você. Então, tudo com Deus funciona mais ou menos assim. Ele te dá a palavra, você está vivo. Primeiro tem que estar vivo para Deus, tá? Porque não tem como você ouvir Deus se você não está vivo para Deus, tá? Porque a forma de Deus falar com o homem é através de falar ao Espírito. Deus pode usar muitas formas, mas ele vai falar com o teu Espírito. E para que ele possa ter essa conexão específica, você tem que ter um espírito vivo para Deus, você tem que estar vivo para Deus, né? Então, como é que funciona? Você está tendo esse relacionamento com Deus, você está tendo essa vida com Deus, ele vai falar com você e vai te dar uma palavra específica, seja lá o que for, do que você tem que fazer, aonde você tem que fazer, e assim vai por diante. A Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que se espera, a convicção daquilo que não se vê. Fé é certeza daquilo que se espera. E de onde que você tira essa certeza? De onde que? Certeza de quê? De onde é que você tira? Certeza é porque Deus falou. Você vê o crente convicto. Esse relacionamento nosso com Deus, esse nosso relacionamento com Deus e essa certeza gerada pelo Espírito, isso confronta a religiosidade. Eu tenho sido confrontado e chega ao ponto de eu observar que pessoas religiosas, elas se tornam, elas ficam até
como é que eu posso explicar? Elas ficam até nervosas, vamos dizer assim. Elas ficam nervosas. Elas ficam até bravas pelo fato de você, quando você manifesta essa certeza, essa convicção no Senhor. As minhas grandes convicções. Na época, a gente, por exemplo, eu e minha esposa, a gente estava no Paraguai. Tô filmando aqui essa montanha, tô lembrando, dá pra lá de cima, uma hora eu vou fazer um vídeo lá de cima, ó. Lá em cima tem umas antenas, um Cristo ali, uma imagem do Cristo lá em cima. De lá você tem a cidade, né? Uma hora eu vou lá para fazer essa filmagem também para vocês. Mas olha, quando eu estava no Paraguai, Deus começou a falar com a gente. Veio um pastor na minha casa e Deus usou aquele pastor dizendo que eu ia sair do Paraguai, que eu ia para uma outra nação, que uma obra ia ser colocada nas minhas mãos. Amém? Depois, mais ou menos uma semana depois, veio um evangelista na minha casa. Essa zoada aí é o Samuel. Samuel, aqui eu tô com o Samuel andando aí. Veio um evangelista na minha casa, as mesmas palavras. Tempo depois, Deus usou uma irmã, as mesmas palavras. Eu fui visitar um missionário que tinha vindo do Rio de Janeiro, que estava para fazer missões no Paraguai. Fui na casa dele, conversei um monte de coisa, falamos sobre missões no Paraguai. Tomamos um cafezinho, aquela conversa toda. E aí no final, vamos orar. Fiz a oração, Deus usa aquele pastor, as mesmas palavras. Só que é algo interessante. Deus não me disse para onde, ele só disse que eu ia sair do Paraguai e que ia para outra nação. Ele não me disse para onde. Então, eu tive um período de oração. Durante esse período de oração, Deus foi fechando meu coração para tudo quanto eu estava fazendo no Paraguai. Meu coração foi fechado para o trabalho de rádio, meu coração foi fechado, eu parei com o trabalho de rádio, parei com o trabalho de presídio. Foi fechando, parando. E quando eu fui me desligando com tudo, chegou o momento que o Senhor me deu a revelação. O Senhor falou, a Bolívia. E foi forte aquilo, foi forte. Cheguei para minha esposa, falei, oramos ao Senhor, tivemos aí mais ou menos... Esse período de Deus me revelar a Bolívia foi mais ou menos um período de um mês. Oração todo dia, orando, eu e minha esposa orando. Depois nós oramos pela cidade. E aí o Senhor nos revelou Santa Cruz de la Sierra. Então assim, nessa revelação que Deus nos deu, Deus nos falou da Bolívia, Deus nos falou da cidade, nós começamos a falar para os irmãos, para as pessoas, né? E aí as pessoas começaram a confrontar a gente. Não, Bolívia não. Santa Cruz de la Sierra não. Entendeu? Assim, eu poderia falar qualquer lugar do mundo, eles aceitavam. Menos Bolívia e menos Santa Cruz de la Sierra. Mas por que confrontava isso? Por que o pessoal não falava, que benção, Deus falou com você, oh, glória a Deus, vou até te ajudar, olha aqui uma oferta. Era paulada mesmo. Porque isso confronta muitas vezes quando a pessoa está numa religiosidade. Quando não tem uma percepção das coisas de Deus. Quando a pessoa não está com aquela conexão, ela não consegue perceber. E tinha pessoas que ficavam irritadas comigo, pela minha convicção. Eu vou para Bolívia e vou para Santa Cruz de la Sierra. Moral da história, falei com a minha esposa, falei, sabe uma coisa? Nós somos responsáveis, somos adultos, somos responsáveis pela nossa vida e somos responsáveis pela nossa vida diante de Deus. Não vamos mais ficar dando ouvido para ninguém, não. Vamos orar. E aí um dia o Senhor falou assim comigo, vende tudo, desfaz de tudo e vai embora para a Bolívia. Querido, eu comecei a vender tudo, vendi tudo. E aí eu orava, eu vendia minha geladeira. Cuidado aí, Samuel. Aí, tô aqui com o Samuel aqui. Tá dando aqui. Olha, cuidado aí, rapaz. Olha, já ia filmar a queda dele aí. Tô sempre saindo com o Samuel, dando uma volta e aproveito para fazer as gravações com vocês. Gente, vendemos tudo, vendemos minha geladeira, vendi geladeira, cama, tudo, foi tudo. E orava ao Senhor, Senhor, quem é que vai nos manter, Senhor? Quem é que vai? Quem é? E orando a Deus. Um dia eu estava orando ao Senhor, e aí o Senhor falou, e esse carro aí? E esse teu carro aí? Irmão, eu falei com a minha esposa amém. Aí eu falei, olha, mina, o Senhor está dizendo que nós vamos vender nosso carro, nós vamos usar nessa... Já estamos vendendo tudo mesmo. Aí vendemos o carro e ficamos sem nada. Apenas com roupa nas mãos. E nós fomos para a Bolívia. Não tínhamos ninguém nos ajudando. Ninguém. Não tínhamos nenhuma igreja. Ninguém nos ajudando. Sabe? Ninguém mesmo.
Tudo que eu tinha era o dinheiro das minhas coisas, o dinheiro do meu carro, e nós fomos gastando. Nós viemos do Paraguai e viemos a essa fronteira aqui, onde eu estou agora. Fronteira com Bolívia, né? Aqui nós ficamos 8 meses nessa fronteira, porque minha esposa estava grávida, aí eu fiquei aqui. Nasceu minha filha, Débora. Depois que ela nasceu, acho que 4 meses depois, nós fomos para Santa Cruz de la Sierra. Você viajando, você vai usando dinheiro. Um dia eu peguei lá o extrato, fui puxar o extrato do banco, pela internet, nem lembro qual foi. Quando eu olhei meu extrato, amado, eu tinha R$1.500. Querido, me deu um gelo na barriga. Sabe aquele gelo assim? Aquele gelou na minha barriga. R$1.500. O que era R$1.500 para eu morando no exterior? O que era R$1.500? Isso foi em 2007, né? Porque eu já estava em Santa Cruz. O que era R$1.500? R$1.500. Mano. Mas, amado, havia convicção no nosso coração. Convicção. Quando eu dobrava o joelho, quando eu entrava dentro do quarto, eu tinha plena convicção de que Deus tinha falado comigo e que Deus me havia enviado a Bolívia. E outra, durante essa caminhada, Deus falou com a gente. Deus falou, não vai te faltar nada. Quando eu fui para a Bolívia, que eu pisei na Bolívia, os pastores falavam assim para mim, você vai passar fome aqui. Mas o Senhor havia me dito, não vai faltar nada. Eu sou o teu mantenedor, não vai faltar nada. E quando eu entrava dentro do meu quarto, eu começava a clamar ao Senhor pela solução, que eu precisava de recurso. O Senhor falava para mim, não vai faltar nada. Eu sou o teu mantenedor. E cada vez que eu encontrava pessoas, eles falavam, você fez errado, você veio para cá sem ajuda, sem... E eu falei, olha, eu vim porque Deus me mandou vir. Tá? Meu amado, 15 anos. Chegamos aqui nessa fronteira, julho de 2006. Fomos para Santa Cruz, maio de 2007. Esse ano nós retornamos, né? Começo, não sei quando é que você está vendo esse vídeo aqui, mas começo de 2021, fevereiro, nós viemos aqui para a fronteira, para cá, novamente para essa cidade. Continuamos atendendo o trabalho na Bolívia e expandindo o trabalho para outros lugares. 15 anos, não nos faltou nada. Mas olha, eu confesso que quando eu olhava aquele extrato, quando eu olhei aquele extrato naquele dia, que eu olhei que tinha R$1.500, o gelo da barriga bateu. Mas eu sabia que eu tinha algo. Eu tinha um mantenedor forte. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera. A convicção daquilo que não se vê. Eu tinha convicção que eu tinha o recurso para fazer aquele trabalho. E a convicção, ela vinha de quê? Porque Deus havia dito. A convicção não vem porque fé na palavra de Deus. Eu não fui para Bolívia porque eu tenho fé e eu vou e Deus vai do jeito que... Não. Eu fui porque Deus me mandou ir. Eu fui sem recurso porque Deus falou que ia ser meu... Deus falou, vai, vende teu carro e pega esse dinheiro aí e usa, vai. Eu fui, tá? E durante o tempo na Bolívia eu sabia que Deus ia prover todas as coisas. Por quê? Porque eu tinha um canal de YouTube grande, que tinha um monte de gente, porque eu tinha um monte de conhecido? Não. Eu não tinha YouTube, eu não tinha Facebook, eu não tinha blog, eu não tinha nada, não usava e-mail, eu não tinha pastores por mim, eu não tinha secretário de missão, não tinha ninguém, filho. Ninguém. Mas eu tinha convicção de que não ia faltar. 15 anos. Passamos dificuldade, mas cada dificuldade foi Deus manifestando a glória dele. Deus sempre, cada situação, era Deus falando assim, eu que te mandei aqui. Então, quero terminar esse vídeo de hoje dizendo o seguinte. Isso é a vida de missões. Eu sou missionário porque achei um empresário. Amém. Se Deus falou que ia colocar um empresário na tua mão, no teu caminho, um cara muito rico, amém. Isso aí é a provisão de Deus. Pode contar por aí que Deus... Mas não é um mecanismo humano. Aí tem outros que falam, não, tem uma igreja forte, pastor. Uma igreja aí, investe missões pesadas. E tô indo para missão. Agora vai, missões vai. Essa igreja está investindo, né? Agora nós temos... Não, filho, não funciona assim, amado. Volto a dizer, se for da vontade de Deus ter colocado uma igreja grande, forte, que investe pesado em missões e está apoiando teu projeto, amém, glória a Deus por isso. Pode contar como vitória. Mas não é esse o caminho. Se eu estiver no campo e uma igreja me apoiando, uma igreja forte, não.
As coisas acontecem porque pela palavra de Deus na sua vida. Se Deus falou, amém. E quem sabe Deus fala para você ir sem ter ajuda, sem ter igreja forte apoiando, sem ter secretaria de missões, você tem ninguém, tá? E amém por isso, amém por isso. E as pessoas confundem, né? As pessoas confundem. Muitas vezes as pessoas confundem. Ah, eu só vou se eu tiver uma igreja. E se Deus te mandar se você não tiver uma igreja te apoiando? Como é que fica esse negócio? Tá? Então, essa é a vida de fé do missionário. Você tem que crer no Senhor. Eu ensino sobre a divulgação do projeto. É uma ferramenta que pela fé, porque eu estava orando ao Senhor, Deus me deu. Tá? Foi fruto de oração. Eu orei ao Senhor, eu não tinha mecanismo de divulgar meu projeto, o trabalho que eu estava fazendo, eu não tinha meios. Comecei a orar ao Senhor, eu e minha esposa, tiramos tempo em oração, buscando a presença de Deus. Mas, amado, quando eu vim para a Bolívia, eu não sabia nem mandar e-mail. Aliás, eu sabia mandar e-mail, né? Eu já trabalhava, mandava e-mail, na verdade. Mas assim, eu não trabalhava, não tinha nada disso. E não é a nossa confiança uma ferramenta. A internet não é a nossa confiança. É a minha ferramenta que Deus me deu. E eu conto isso aí, eu conto como testemunho. Já fiz outros vídeos contando sobre isso aí. Mas você tem uma igreja que te apoia, você não pode. A base de tudo é você crer no Senhor. Você tem uma agência que te apoia, a base de tudo é você crer no Senhor. Você aprender a divulgar o seu projeto, criar um mecanismo, levantar uma comunidade que acompanha o seu trabalho, e quem sabe essa comunidade te ajudar, tá? Você vai trabalhando, amém por isso. Essa é outra forma. Secretarias, agências missionárias, igrejas que apoiam missões, são tudo meios que Deus utiliza. A internet é uma que pouca gente, né? Eu tenho um outro canal, até te animo, né? Se você está assistindo até aqui, está envolvido em missões, quer aprender, eu tenho um outro canal que eu só falo sobre isso. Eu só falo sobre internet, como usar a internet, como usar vídeo, como postar vídeo, como trabalhar com conteúdo e etc. E assim vai, né? Coisa que as pessoas acham que não existe, né? E você tem que ter técnica para isso, etc. Mas assim, não é porque você tem uma igreja, uma agência, uma secretaria, você sabe utilizar a internet, você vai abandonar a base de tudo. Porque o trabalho de missões, ele é espiritual. Querido, o que acontece? Quando você está no serviço de missões, você pode ter toda a ferramenta ao seu favor. Mas contra você tem Satanás. E não tem como você vencer. Você pode ter o melhor meio de divulgação do seu projeto. Se o inimigo se levanta, se você não tiver bala na agulha, como a gente fala, para poder enfrentar a força maligna, fé em Deus, crer na palavra de Deus, relacionamento com Deus, você não vai conseguir. A realidade é essa, tá? Camarada, tem igreja, tem um monte de secretaria. Olha, eu tenho pelo menos umas 3 agências apoiando o nosso trabalho, blá, 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 e não faz nada. Por quê? Porque é espiritual. O trabalho é espiritual, a verdade é essa. Então, finaliza aqui meu vídeo. Falando algo para você. Viva uma fé no Senhor. Você pode ter uma igreja forte, agências. Você já está trabalhando pesado, né? Para aprender a divulgar, utilizar o YouTube, os meios para divulgar o seu projeto. Amém. Não te desanimo nada disso. Faça. O que vier nas tuas mãos, com a tua força, a força que você tem, faça. Mas antes de tudo é a confiança no Senhor. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera, a convicção daquilo que não se vê. Quando o Senhor te dá a palavra, a convicção que você tem de você ter a solução, a convicção que você tem de ter o resultado, não é pelo o que você tem na mão, mas é pela palavra que o Senhor tem te dado. Amém? Um abraço, eu já me ouvi. Deus te abençoe. Até mais.